Oi, sabe quando a gente conversa sobre finanças pessoais? Tem uma situação que se repete o tempo todo. A gente fala de uma coisa super básica, tipo, gaste menos do que você ganha, e a reação é quase sempre a mesma. Essa frase é familiar, né? Isso é óbvio. Mas o mais curioso, e até um pouco irônico, é que muitas vezes quem fala isso não coloca em prática. É uma daquelas verdades que na teoria parece fácil, mas no dia a dia a história é bem diferente. E é aqui que o bicho pega. Porque, no fundo, todo mundo sabe que se endividar é ruim, que gastar mais do que entra na conta é um problema. Mesmo assim, essa é a realidade para muita gente. Então fica claro que só saber não adianta nada. A mudança de verdade só acontece quando esse conhecimento vira uma ação concreta. Ok? Então, como a gente sai dessa? A solução passa por dois hábitos bem simples, na verdade, e que estão totalmente ligados um ao outro. Eles andam de mãos dadas e são a base para ter uma vida financeira, olha, muito mais tranquila. O primeiro hábito é este aqui. Parece óbvio, né? Mas nunca gastar tudo o que se ganha é o que separa o joio do trigo. Quem consegue fazer isso já está na frente da maioria. E veja bem, não é sobre ficar rico da noite para o dia. É sobre ter paz, sobre ter controle do próprio dinheiro em vez de ser controlado por ele. Tá, mas como é que se vive um degrau abaixo na prática? É aí que entra o segundo hábito, que é a ferramenta perfeita para isso. A ideia de pagar-se primeiro é genial de tão simples. Assim que o dinheiro cai na conta, a primeiríssima coisa a fazer é separar uma parte para guardar. É tratar a sua poupança como se fosse um boleto. Na verdade, o boleto mais importante do mês. Para isso ficar bem claro, vamos a uma analogia que ajuda muito a visualizar a coisa toda. A diferença entre fluxo e estoque de dinheiro. Pensa assim, o salário é um fluxo contínuo. É como uma torneira que abre todo mês e jorra dinheiro na sua conta. O problema é que, para a maioria das pessoas, não tem nenhum balde embaixo dessa torneira. O fluxo entra e já vai embora, direto pelo ralo. O grande objetivo é transformar parte desse fluxo em um estoque. Ou seja, colocar um balde ali para começar a juntar e acumular essa água. Então, a ordem certa das coisas deveria ser essa. Primeiro a torneira abre e o fluxo entra. Segundo, antes de fazer qualquer outra coisa, você pega uma parte dessa água e enche o seu balde, o seu estoque. E só então, com o fluxo que continua correndo, você paga as contas, usa para o lazer, vive a vida. É uma simples mudança na ordem que muda absolutamente tudo. E aqui a gente vê o erro mais comum. Sem criar esse estoque de forma ativa, o dinheiro simplesmente passa. Ele entra na conta, paga as despesas e vai embora. No fim do mês não sobra nada, o dinheiro só passou por ali, foi direto para o ralo. Olha só a virada de chave que isso provoca na mente. Antes, o pensamento era, ganho 2.500, então meu orçamento é 2.500. Com a nova mentalidade fica assim, ganho 2.500, separo 200 para o meu estoque, então o que eu tenho para gastar este mês são 2.300. O padrão de vida se ajusta automaticamente ao que sobra, e não à renda total. Certo. Mas para que juntar esse estoque? Qual o primeiríssimo e mais importante objetivo dele? A resposta é bem direta. Segurança. E falando em segurança, vamos pensar um pouquinho. Qual porcentagem da população brasileira não tem absolutamente nada guardado para o imprevisto? Nenhum real. O número é de assustar. 67%. Segundo uma pesquisa do Datafolha, é essa a quantidade de brasileiros sem nenhuma reserva. Isso quer dizer que quase 7 em cada 10 pessoas vivem na corda bamba, totalmente vulneráveis a qualquer coisinha que saia do roteiro. E o que significa viver a ação na prática? Significa que um problema pequeno, um chuveiro que queima, um remédio inesperado, vira uma dívida no cartão de crédito, vira um pedido de empréstimo. É viver com aquela preocupação constante, aquela ansiedade sobre como vai ser o próximo mês. Ok, o cenário é preocupante, eu sei. Mas a boa notícia é que tem solução, e começar é bem mais simples do que parece. Vamos ver os passos práticos para construir esse primeiro estoque. Para quem não consegue fazer sobrar nada, a dica de ouro é essa. Comece com pouco. R$50. Pode parecer que não faz diferença, mas o valor no início não é o mais importante. O que importa é criar o hábito, é criar esse músculo de nunca gastar 100% do que entra. Aqui tem um tipo de mapa para seguir. Uma reserva inicial ali entre R$500 e R$2.000 já dá um alívio enorme para esses pequenos sustos do dia a dia. Depois, o objetivo vai crescendo até chegar no ideal, que seria ter o equivalente a 6 meses do seu custo de vida guardado.
Mas o mais importante é lembrar, ter R$ 1 na reserva é infinitamente melhor do que não ter nada. E vamos reforçar essa ideia mais uma vez, porque ela é a mais importante de todas. A consistência é o que vai mudar o jogo. Com o tempo, conforme a carreira avança e a renda aumenta, aí sim o valor guardado também vai aumentar. Mas tudo começa com o primeiro passo, com a criação do hábito. Agora. Então, para a gente fechar, fica aqui uma provocação. A pergunta não é quanto vai sobrar para poupar, mas sim qual será o primeiro pagamento que você vai fazer para si. Encarar a poupança não como o resto, mas como a conta mais importante do mês. Essa é a grande virada de chave que pode transformar por completo a sua vida financeira.